Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis. O Sobrinho do Mago foi o sexto livro a ser lançado em ordem de lançamento, sendo que ele corresponde ao Gênesis das Crônicas de Nárnia. Então ele é o prólogo de tudo isso daqui. C.S. Lewis nasceu em 1898, sendo que ele passou a escrever as Crônicas de Nárnia por volta de 1920 a 1955, 1957, que foi o período, né, em que ele esteve escrevendo as Crônicas de Nárnia, e nesse meio período ele acabou se tornando um grande amigo do J.R.R. Tolkien, que é o autor de O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion e todo o universo tolkiano. Eles se conheceram num clube de escritores que se chamava Inklings, e desde então eles, se tornaram amigos inseparáveis. Ao contrário de J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis ele era cristão fundamentalista e ele queria passar uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo de entretenimento para as crianças, principalmente para os seus filhos, durante aquele período da Segunda Guerra Mundial. Então ele decidiu, digamos assim, abre muitas aspas, tá? Contar uma parte da história bíblica e o seu ponto de vista religioso através de um livro de fantasia, sendo que introduzindo todo um mundo fantasioso. Ele começou escrevendo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, introduzindo várias referências da cultura bíblica dentro do livro. Mas não pensem que As Crônicas de Nárnia ele é um livro bíblico. Ele não é um livro voltado para o meio cristão. Ele é um livro de fantasia épica, sendo que voltado para a criança, no qual ele consegue introduzir referências e aspectos religiosos que estão presentes na Bíblia. Eu achei isso de uma genialidade bem grande, porque não é todo mundo que consegue fazer uma coisa dessa. E, inclusive, alguns textos de suporte e apoio que as Crônicas de Nárnia apresentam em algumas outras edições, nessa daqui não possui, mas nas americanas e inglesas provavelmente devem ter, foram feitas pelo J.R.R. Tolkien, porque ele também aproveitou essas histórias para poder trazer o conteúdo para os seus filhos e também para outras crianças através do Senhor dos Anéis e o Hobbit. O Sobrinho do Mago vai contar a história desse menino chamado Diggory, que ele tem que se mudar de sua casa, de seu país, para poder ir para a casa dos tios dele, porque a mãe dele estava muito doente e provavelmente não ia conseguir resistir. O pai dele, se não me engano, ele estava em um outro país através de alguma coisa relacionada a trabalho ou alguma coisa relacionada à política, guerra, eu não me recordo ao certo. Então ele passou boa parte do seu tempo na casa dos tios, sozinho, isolado, triste, sem amigos, enfim. Até que certo dia ele estava no quintal de casa chorando por causa disso tudo e por causa da mãe que provavelmente ia morrer. Até que ele conheceu essa menina chamada Polly, que era vizinha da casa do tio dele. Eles acabaram se tornando grandes amigos desde então. Então eles passaram a explorar toda aquela cidade. Eles gostavam de brincar nas ruas, entrando em casas abandonadas, entrando em terrenos abandonados e brincando com as outras crianças da rua, enfim. Até que certo dia eles ficaram muito curiosos em relação a um cômodo da casa do tio dele, que era basicamente um cômodo de ninguém, né? Ele era muito misterioso, ninguém entrava, ninguém falava sobre aquilo e eles eram crianças curiosas. Até que um dia eles conseguiram entrar nesse quarto e eles perceberam uma coisa meio estranha. Aparentemente o tio dele mexia com magia, sendo que não era uma magia que dava medo, não era uma magia medonha, era algo curioso, era mais como uma espécie de alquimia ou algo assim do gênero. O tio dele descobriu que eles estavam ali, evidentemente, sendo que ele aproveitou disso para com que ele pudesse fazer os seus testes mágicos. O tio dele meio que criou alguma coisa assim, tipo criou, ou ele terminou de fazer anéis de magia que supostamente faziam com que o seu portador viajasse para um mundo paralelo. E ele queria testar esses anéis e ninguém melhor para testar magia do que as crianças, que são puras e inocentes. Eles aceitaram o desafio e quando eles colocaram os anéis, eles acabaram sendo meio que levados para um mundo que... Como que era o nome do mundo? Um bosque entre dois mundos.
é meio que uma interseção entre o lá e o cá. Esse bosque ele continha vários lagos, e esses lagos, aparentemente, eles são portais para outros mundos. É como se o bosque entre dois mundos fosse apenas um grande hall de entrada com várias portas. Diggory e Polly acabaram entrando em um desses portais, em um desses lagos, e eles acabaram indo parar num mundo completamente destruído. Eles conheceram, depois de um certo tempo, a história daquele mundo e como a Rainha de Gelo acabou destruindo todo o mundo dela para poder acabar com o reinado da irmã, que era a rainha por direito. Essa Rainha de Gelo, mais tarde, vem a se tornar a grande antagonista do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então é aqui nesse livro, Sobrinho do Mago, que a gente descobre como a Rainha do Gelo chegou a Nárnia, qual é a história dela e por que ela faz tudo aquilo que ela faz em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Acabou que Diggory e Polly tiveram que sair às pressas desse mundo, sendo que a Rainha do Gelo acabou vindo atrás deles. E entre idas e vindas dentro do mundo dos humanos, entre o bosque, entre os dois mundos, eles acabaram entrando em uma outra dimensão. Essa dimensão ela era completamente vazia e sem forma. Ela era simplesmente nada. Até que um grande leão apareceu, denominando-se Aslan. Aslan é uma espécie de Deus, digamos assim, naquele mundo, e ele acabou aproveitando, né, que Diggory e Polly estavam ali para poder construir um mundo naquele lugar vazio e sem forma. Através dos seus rugidos, as suas patadas e as balançares de sua cauda, ele acabou criando o céu, a terra, o firmamento, a água, a vida terrestre, aquática e aérea, e ele também acabou dando o dom da palavra para um casal de cada espécie de animal vivo em Nárnia. E claro, ele titulou aquela terra de Nárnia. Também é no Sobrinho do Mago que a gente acaba descobrindo como que Cair Paravel acabou se formando e como a lenda dos dois filhos de Adão e das duas filhas de Eva acabou surgindo. Depois a Rainha do Gelo tentou dominar Nárnia por causa da sua vontade insana de reinar, né? E acabou criando uma tremenda zona, e eu não posso dizer para vocês o final, sendo que vocês sabem que a Rainha de Gelo provavelmente não foi destruída por causa da história em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, o final desse livro acabou um pouco triste, né, um pouco revoltante, sendo que ainda assim é uma história sensacional. Em O Sobrinho do Mago, nós também ficamos sabendo de várias coisas e vários aspectos e easter eggs que tem em O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, e a gente descobre como aquelas coisas foram parar lá. Como, por exemplo, aquele lampião que tem no meio da estrada, que dá para fora do guarda-roupa dos irmãos Pevensey e Nárnia, como aquele poste foi parar ali. E a gente também descobre de onde veio a madeira que foi utilizada para poder construir o guarda-roupa de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E eu não sei se vocês notaram, se vocês leram já as Crônicas de Nárnia, sendo que aquele senhor que é dono do guarda-roupa, no qual o dono da casa onde os irmãos Pevensey vão, aquele senhor é o Diggory. E eu tenho as minhas suspeitas de que ele provavelmente casou com a Polly, sendo que eles acabaram não tendo filhos. O final da história é muito boa, é muito marcante, é muito tocante. Ela tem uma mensagem incrível. A escrita do C.S. Lewis é incontestável. Ela é simples, sendo que de uma magnitude incrível, porque a gente tem que entender que esse livro ele foi escrito para crianças, então vocês não podem ir esperando uma leitura complicada e de difícil entendimento e uma história eloquente de fantasia épica como O Senhor dos Anéis, como Shannara, entendeu? Não vão ter sangues e estripações, porque é um livro feito para criança. Então, precisa entender isso antes de ler As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é, sem dúvida nenhuma, um dos meus livros favoritos da vida. E ele mora no meu coração, tem um cantinho especial aqui. E, nossa, é incontestável. Eu dei, lógico, 5 estrelinhas e um coração de favoritado para As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago. E eu estou relendo todas as 7 crônicas para poder trazer aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar o vídeo com os amigos.
Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do livro das Crônicas de Nárnia. Deixa as suas opiniões e as suas reflexões aqui embaixo, que eu vou adorar ler, com certeza, tá bom? E mais importante, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações, porque o YouTube de vez em quando dá problema e não notifica todo mundo. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!